Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é a trilogia clássica Star Wars. Isso porque nessa semana está chegando aí nos cinemas, e você, claro, sabe muito bem disso, o 7º episódio, O Despertar da Força. Então, para fazer aquele aquece para esse novo filme, Marcelo Miller, Matheus Bonês e eu, Rodrigo de Oliveira, vamos comentar cada um dos clássicos filmes da trilogia criada pelo George Lucas. A gente começa com o Matheus Bonês, que comenta esse belo filme aqui, o primeiro longa-metragem lançado em 77, chamado Uma Nova Esperança. Fala aí, Matheus. E aí, Rodrigo, e aí, pessoal, tudo bem? Então, já que a gente está fazendo a nossa maratona para a estreia de Star Wars Uma Nova Esperança, eu vou falar do primeiro filme, que não é meu favorito é o Império Contra-Ataca. E não estou falando do episódio 1, tá? O primeiro filme seria o episódio 4, Uma Nova Esperança. O começo de tudo realmente, como o George Lucas trouxe essa saga para virar a paixão, a febre no mundo inteiro, né? Então, vamos falar da grandiosidade do filme, de como o George Lucas conseguiu fazer um filme de ação e ficção espacial com pouquíssimos recursos, no caso, né? Aliás, não poucos recursos, mas recursos muito mais materiais do que efeitos visuais, né? Basicamente, foi o ponto de partida para muitos blockbusters começarem a usar os efeitos especiais de verdade, assim, digamos, nos filmes, né? Mas acho que antes de mais nada é a questão da saga mesmo, assim. Apesar do toque político não ser muito aprofundado no sentido de ter grandes questões filosóficas do assunto, né? Uma coisa muito mais, talvez, superficial, ainda mais no primeiro filme, né? Que a gente estava ainda entendendo como é que é a saga. O legal do Star Wars é justamente também esse paralelo, essa metáfora que ele faz da ditadura, né? Do Senado contra os rebeldes, né? Contra o povão mesmo que quer se libertar disso. Isso é mais legal ainda representado pela figura da princesa Leia, né? Que é a líder dessa rebelião. Depois que o Luke Skywalker vai se meter no assunto, se tornar o Jedi, enfim, né? Tem toda a questão familiar também do Star Wars. Mas eu acho que o ponto principal desse filme é que ele apresentou todos os personagens que são ícones, né? Assim, digamos, no mundo de hoje, né? Do próprio Luke, a Leia, o Han Solo, o Chewbacca, o R2-D2, o C-3PO, C-3PO, enfim, mistura em inglês com português. Mas o Obi-Wan Kenobi e, obviamente, o Darth Vader, né? Que nesse primeiro capítulo é não um coadjuvante de luxo, né? Mas ele é um vilão, mas que ainda está a serviço do Senado, né? Então tu pode ver que ele não está ainda no total poder dele, que depois tu vai ver no Império Contra-Ataca. Ele ainda é o melhor soldado, digamos assim, do Senado, tanto que tem uma das representações máximas disso é ele pilotando uma nave, né? Em vez de mandar alguém pilotar, no final, para tentar deter o Luke e os seguidores dele, né? Que querem destruir a Estrela da Morte. Mas enfim, então é um filme riquíssimo de detalhes que fizeram realmente, que são apaixonantes. E por isso dá para entender bem por que esse início da saga causou tanta comoção e causa até hoje, né? Esse vício todo que as pessoas têm em cima de Star Wars. É isso então, gente. Valeu! Valeu, Matheus, pela participação. Agora sou eu quem fala sobre O Império Contra-Ataca, que para muitos, e para mim também, é o melhor filme de toda a saga Star Wars. É legal porque o George Lucas, ele é um diretor que consegue ser competente de vez em quando, mas ele é um genial criador. Então ele criou, claro, Star Wars, ele criou Indiana Jones junto com o Steven Spielberg, mas como diretor mesmo, ele deixa a desejar muitas vezes. E o legal desse Império Contra-Ataca é que ele deixou, na época, a direção para um outro nome, foi para o Irving Kershner, que dirigiu então esse longa-metragem, e dá para ver água pro vinho, a forma da direção do primeiro filme para o segundo, ou no caso do quarto episódio, para o quinto. A gente consegue perceber o olho do diretor, os planos diferentes, as câmeras. Só a cena que o Darth Vader luta contra o Luke Skywalker no terceiro ato do filme, nas sombras, com alguns contraplanos, um contraluz aqui, outro ali, já mostra todo o olho do Irving Kershner nessa história. E claro, o Império Contra-Ataca é uma história também um pouco mais séria, mais sombria, colocando Luke Skywalker e seus amigos numa missão
quase que suicida, na verdade, né? Porque a gente tem o Luke Skywalker, que ele está querendo ser um Jedi, então ele tem que ir para um outro lugar para tentar treinar isso, e isso fica nas mãos do personagem que é o Yoda, né? E temos ainda aí a Leia e o Han Solo tentando fugir do Império, vai para aquela cidade nas nuvens, né, onde eles encontram o até então amigo do Han Solo, o Lando Calrissian, e as coisas acabam não acontecendo da forma como eles desejavam. É um filme, como eu já disse, né, mais sombrio do que os anteriores, tem muita ação, mais ação que o primeiro, inclusive, né, ainda que o primeiro tenha ótimas cenas de ação, esse segundo temos mais perseguições, temos a grande luta entre o Luke e o Darth Vader, e claro, tem a grande surpresa de toda a franquia, que é a cena mais famosa do filme. Eu não vou contar aqui, caso tenha alguém aí que não tenha visto o filme ainda, mas enfim, né, acho que todo mundo já sabe, né, o segredo disso. Mas agora então eu vou deixar o Marcelo Miller falar um pouco sobre O Retorno de Jedi, que é o filme que foi lançado em 83 e fechava então aquela trilogia original. Fala aí, Marcelo. E aí, galera que curte o Papo de Cinema, tudo bem? Bom, então nessa semana aí especial Star Wars, vamos falar sobre O Retorno de Jedi, que é o 6º episódio da série. Cronologicamente falando, pela ordem de lançamento, é o terceiro, é o episódio derradeiro da trilogia clássica, da chamada trilogia clássica, lançada em 1983, dirigido pelo Richard Marquand, o que é uma boa, né? Todos os filmes que não foram dirigidos pelo George Lucas são um pouquinho melhores que os demais. E no Retorno de Jedi, a gente começa com o Luke Skywalker voltando a Tatooine, ou seja, voltando a seu planeta natal, planeta onde ele foi criado pelos tios, para tentar resgatar o Han Solo, seu amigo Han Solo, que está lá, congelado em carbonite, sendo um ornamento na parede do Jabba the Hutt. E a gente já vê ali um Luke Skywalker que chega com um comportamento Jedi, um comportamento já de um guerreiro que, embora não tenha conseguido terminar o seu treinamento com Yoda, já tem todos os traços de um Cavaleiro Jedi. O que a gente vai ver no desenrolar do filme é a luta final dos rebeldes contra o Império. O Palpatine está construindo a segunda Estrela da Morte. O Darth Vader e o Palpatine estão pessoalmente supervisionando a construção. E eu acho que o mais importante do Retorno de Jedi é a gente ver o desfecho da contenda familiar que tem ali. O Luke Skywalker, por um lado, quer acabar com a guerra, quer que a República volte a ser instaurada, quer derrotar os Siths, enfim, mas ao mesmo tempo ele quer que o pai dele, ele quer que o Anakin ressurja, porque ele consegue ainda ver um pouco de bondade por baixo daquela indumentária negra, daqueles desmandos lá do Darth Vader. Então assim, o Retorno de Jedi se encerra de uma maneira festiva, com direito a baile no planeta dos Ewoks, e eu acho que é um encerramento muito digno para essa para essa primeira trilogia clássica. E, claro, a gente está ansioso para ver como é que o Despertar da Força dá seguimento ao Retorno de Jedi. Vamos conferir aí, né, nos cinemas. Então tá, nos falamos aí e até a próxima. Tá, esse foi o Marcelo Miller, então, falando sobre O Retorno de Jedi, filme que foi lançado em 83 e fechava a trilogia. Claro que o George Lucas depois ele acabou fazendo uma nova trilogia, isso em 99, começou com o episódio 1, Ameaça Fantasma, depois ele lançou Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. E agora, J.J. Abrams pegou então essa franquia, a Disney comprou os direitos da Lucasfilm, comprou o estúdio, na verdade, né, com os direitos do Star Wars, Indiana Jones e outras coisas, e agora então está fazendo esse novo episódio que está chegando agora nos cinemas. Na semana que vem, vamos conversar sobre esse novo episódio aqui no videocast Papo de Cinema, então fica ligado, se você gostou do nosso vídeo, curta aí o vídeo, curta o canal também, assine e fique sempre por dentro do que acontece no papodecinema.com.br. Lá, por exemplo, você pode encontrar as críticas de todos os filmes da trilogia original e da trilogia nova também, e do filme novo, escrito pelo Marcelo Miller. Então, fiquem ligados, papodecinema.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima semana.